Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais um domingo que estamos aqui. Hoje um pouco diferente, né? Uma aula assim de uma forma online. Estamos aqui nesse momento para contribuir com o terceiro tópico desta lição 6, né? Lição 6 tem como tema o terceiro tópico, a chamada para ir. E o primeiro ponto deste item 3 diz o seguinte: Deus quer usar cada crente. Todo cristão deve estar pronto para ir e fazer o trabalho missionário, levando as boas novas de salvação. A palavra boas novas, todos já sabem que é o evangelho, né? O evangelho significa boas novas. Então, o evangelho de salvação, sendo levado aos moradores do campo, da cidade, aos estudantes, às donas de casa, órfãos, profissionais liberais, deficientes físicos, prostitutas, homossexuais, dependentes químicos, enfim, tantos grupos que o Senhor nos proporciona, ou cada grupo que o Senhor nos proporcionar. Deus deseja usar a sua igreja em todos os lugares para levar a sua mensagem. Hospitais, presídios, albergues, ilhas, aldeias indígenas, vilas, cidades, campos, praças, eventos em massa, individual, etc. Assim, para pregar o evangelho, o Senhor não enviará anjos, mas usará homens e mulheres, conforme está em Hebreus capítulo 2, no verso 16, e 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. Todavia, há um preço a pagar, ou seja, a obediência à chamada missionária. Segundo ponto, a chamada missionária. Nas Escrituras, vemos que Deus chama pessoas para uma grande obra. O profeta Isaías foi chamado por Deus no templo enquanto o adorava, conforme Isaías capítulo 6, do verso 8 ao verso 9. O profeta Jeremias recebeu sua chamada antes de seu nascimento, conforme está lá no capítulo 1, versículo 5. O profeta Jonas recebeu um chamado específico para uma cidade específica, que foi a cidade de Nínive, conforme está em Jonas capítulo 1, versículo 2. O Senhor Jesus chamou os seus discípulos quando a maioria deles ainda exercia uma tarefa profissional, conforme está em Mateus capítulo 4, versículo 18 a 22. Eu quero ler para você aqui este texto, né? Aqui na Bíblia que eu vou ler aqui é Almeida Corrigida e Fiel. O que diz o texto? E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Ou seja, eles tinham uma profissão. Eles não estavam ao léu. Eles não estavam
sentado embaixo de uma árvore ou numa praça ou... Não, eles não estavam, Léo. Eles estavam praticando uma atividade. Eles tinham uma atividade. Eles tinham uma missão, que era pescadores. Eles se pescavam. E no verso 19 diz: e disse-lhes: vinde a mim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vou mudar a profissão de vocês, foi o que Jesus falou. Vou mudar a profissão de vocês. Vocês vão continuar pescando, mas só que não é mais peixe. Vocês vão continuar pescando agora homens. E no verso 20 diz: então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Eu acho interessante que eles não interrogaram, né? Eles não indagaram, eles não... O que eu vou ganhar com isso, Jesus? O que eu vou deixar a minha profissão de pescador e agora eu vou ser pescador de homem, mas vou ganhar o que com isso? Não. Aqui o texto está dizendo que ele não questionou ninguém. Ele não questionou Jesus. Eles não questionaram Jesus. O verso 20 diz: então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E o 21 diz: e adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. No 22 diz: e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Outra vez, olha, você vê que eles não indagaram Jesus a nada, mas deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram a Jesus. Tá certo? Então, Jesus, ele chamou homens comissionados, homens que tinham uma comissão, que estavam ali trabalhando, que tinham uma profissão, né? Como Pedro, que vocês já ouviram aqui, eu li o texto. Então, o apóstolo Paulo foi chamado enquanto viajava para Damasco, né? Ali no capítulo 9 do livro de Atos, 9, 18 a 31, onde Paulo foi chamado pelo próprio Jesus. O texto de Atos diz que nós podemos perceber, né, nesse texto, que não existe um único padrão de chamada missionária, mas é de suma importância reconhecer que a chamada para qualquer tipo de serviço relacionado ao reino de Cristo vem do próprio Deus, tá? Vem do próprio Deus. Se você está hoje na igreja, se você está hoje na casa de Deus, se você está tirando um tempinho nesse domingo para ouvir esse vídeo, para assistir essa lição, você tem um compromisso com Deus. Você foi chamado por Deus exatamente para isso, para fazer missão. Terceiro ponto: caráter e testemunho na obra missionária. Além de ser chamado por Deus, é preciso fazer a diferença no cumprimento do ID de Jesus, conforme está em Mateus capítulo 5, do verso 13 ao verso 16. Note a expressão vós, ele diz, vós sois o sal da terra, no verso 13. Essa sentença nos remete ao caráter do cristão, pois carrega o sentido de trazer sabor, marcando a vida das pessoas por meio das nossas vidas. Note também a expressão vós sois a luz do mundo, no verso 14. Essa sentença traz a ideia do nosso testemunho pessoal, ou seja, a luz deve brilhar em meio às trevas,
no contexto em que estamos inseridos. Eu quero aqui fazer um comentário a respeito desse terceiro ponto, caráter e testemunho na obra missionária. Eu sempre digo que nós cristãos, conforme está em Hebreus também, diz que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhos. Todos podem errar, mas o cristão não pode. Se o cristão errar, ele é taxado de crente mentiroso, né? É por isso que eu não quero ser crente, né? Então eu sempre procuro ensinar o seguinte, que nós temos que sermos positivos no nosso tratado, no nosso compromisso para com Deus, primeiramente, e para com os homens. Porque quando a Bíblia vai dizer que Jesus crescia em estatura, né, para com os homens e em conhecimento, né? Ele crescia tanto em estatura como em conhecimento. Ele crescia tanto para Deus quanto para os homens. Ele dava tanto testemunho dele como Deus, né, como filho de Deus na terra, mas ele também dava um bom testemunho como um cidadão judeu. Ele procurou cumprir o seu dever como filho de Deus. E agora chega a nossa vez quando ele diz que nós temos que ser imitador dele como filhos amados. Sede meus imitadores como filhos amados. Vamos procurar então cada vez imitar o nosso mestre, imitar o nosso Jesus. Porque ele como homem, ele nunca falhou. E como Deus também nunca falhou, né? Ele nunca deixou nada a desejar. E nós, muitas vezes, como ser humano, falho que somos, deixamos muito a desejar, né? Às vezes a gente promete e não cumpre. E, principalmente, o missionário, ele tem que ter esse caráter, né? Caráter e testemunho na obra missionária. Que muita gente perde a credibilidade com muitas pessoas por questão de compromisso, de caráter, de horário, né? Então nós temos que lutar para fazer sempre cumprir com aquele horário. Se você marcou aí para uma pessoa, olha, eu quero te convidar para a igreja hoje, então eu vou lá na tua casa tal hora para te acompanhar ou buscar você para ir para a igreja comigo, e a pessoa vai esperar e o missionário não chega, né? O que ele vai dizer? O que ele vai achar? Ele espera o pastor e o pastor não vai. O que ele vai dizer? Que ele é mentiroso, né? Primeira coisa que eles vão falar é isso. Então a gente tem que ter muito cuidado com o nosso caráter e testemunho na obra missionária. O último ponto aqui, é o quarto ponto, né? O perfil do vocacionado, né? Diz assim, podemos dizer que há um conjunto de competências necessárias ao desempenho do chamado missionário. Dentre elas, destacamos as seguintes: A. Ser escolhido por Deus. Atos 9, verso 15. B. Não ser neófitos. 1 Timóteo 3, 6. C. Cheio do Espírito Santo. Atos 1, verso 8. D. Reconhecido pela igreja. Atos capítulo 1, versículo 21. E. Ser aprovado nas tarefas locais. F. Está preparado espiritual, intelectual, psicológica e transculturalmente, além de testado, cumpridores dos pré-requisitos acima, dependendo de Deus, conforme 2 Coríntios 12, versículo 7, e perseverando nele, conforme está em 2 Timóteo 4, verso 2. Meus amados, nós temos que analisar muito isso antes de nós aceitarmos ser chamado ou intitulado
missionário. Eu uso uma expressão, essa expressão é minha, eu uso sempre a expressão, aquele que é mau caráter, aquele que se diz missionário e não tem as características de missionário, eu não chamo de missionário, eu chamo de missionada, porque para não dar mau testemunho, eu criei também um palavreado meu mesmo. Aquele pastor que não tem qualificação de pastor, eu não chamo de pastor, eu chamo de pastel, né? Às vezes eu chamo pastel de carne, porque ele não tem qualidade de pastor. E o pastor, ele tem uma qualidade, assim como o missionário também tem uma qualidade, né? O missionário tem uma qualidade. Então, a mesma coisa é o pastor, tem uma qualidade, tem uma qualificação, né? O missionário, da mesma forma, tem uma qualidade, tem um perfil, ele tem uma postura de missionário, ele tem palavra de missionário, ele tem caráter de missionário, ele tem testemunho de missionário, né? Então, ele é realmente uma pessoa qualificada para isso. E a conclusão aqui, né, da lição diz o seguinte: nosso propósito é que, a partir desta lição, cada aluno tome uma atitude de fé e se comprometa com a obra missionária, que se coloque à disposição para se dedicar ao menos em uma modalidade da obra missionária: orar, contribuir ou ir. A Igreja de Cristo tem a incumbência divina de perseverar na proclamação da mensagem de salvação a toda criatura. É tempo de salvação e Deus conta conosco para expandir o seu reino no mundo. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço aqui a oportunidade no nome de Jesus. Quero agradecer também meu pastor Magno Marques. Também quero agradecer o nosso superintendente da escola dominical, pastor Carlos César.